Bom, então chegou a hora, né, pessoal? Vamos falar sobre o nosso curso aí, Sabor em Taças, começando pela história do vinho. Esse assunto que me interessa muito, que eu pesquisei durante muitos anos. A história do vinho explica muito sobre essa bebida. A gente pode entender o vinho a partir de diferentes perspectivas. A parte histórica, a parte de vinificação, de produção, a cultura e a tradição de cada região, a uva em si, os métodos de vinificação, de viticultura, de poda, a legislação também de cada região, também da perspectiva social, política de cada lugar, influenciou muito a cada característica de vinho. E por que não também os fatores de solo e clima, né, logicamente, são os principais fatores que influenciam no estilo de um vinho e na escolha de uma determinada variedade de uva. Então, falando um pouquinho sobre a história do vinho, para a gente começar esse nosso curso aqui com uma boa base de conhecimento, entendendo também um pouco, vai apresentar a bebida para vocês de uma maneira diferente. Quando a gente conhece a história, a gente tem uma apreciação diferente da bebida. O vinho é a bebida mais antiga do mundo depois da água. Aonde é que ele foi inventado? Quem foram os primeiros povos a começar com essa cultura, com essa tradição de pegar a uva, esmagar e fermentar? Bom, primeiramente, a videira é uma planta que já existe na natureza há mais ou menos 300 mil anos. Ela existia de maneira selvagem, como tantas outras plantas, e mais ou menos há 14, 15 mil, 13 mil anos, essa planta passou a ser domesticada pelo homem. Ou seja, o ser humano, o homem das cavernas, ele entendeu que colhendo aquele fruto e esmagando, ele teria um produto ali, um suco fermentado. Ele não sabia, logicamente, o homem pré-histórico não sabia o que era fermentação, mas ele sabia que bebendo aquele líquido ali ia dar para ele uma sensação diferente, um êxtase que ele não encontrava em outros produtos, né? Também a uva foi um produto alimentar, né? Serviu como alimentação. Os primeiros lugares, os lugares mais antigos onde se tem notícia da produção de vinho, estão no Oriente Médio e também no extremo leste, né? A Geórgia está ali perto da Rússia, e a China também. Olha só, a China, quem diria? A China tem vestígios muito antigos de produção de vinho. Esses primeiros vinhos que foram produzidos há mais ou menos 13 mil anos. Por muito tempo se pensou que o vinho tinha 8 mil anos. Recentemente foram descobertos locais, sítios arqueológicos, com vestígios de sementes ou de uva esmagada, e também que foram fermentadas, que levam até 13 mil anos atrás. Mas, de uma maneira geral, a produção de vinho começou a ser mais importante há mais ou menos 6 mil anos. O vinho era conhecido pelos egípcios, ele foi muito difundido pelos armênios e pelos fenícios. Os armênios eram grandes produtores de vinho, entenderam muito sobre o comércio. Os fenícios, grandes descobridores da bacia do Mediterrâneo, levaram essa cultura de prensar as uvas e da utilização de tinas, né, de tanques de argila, as ânforas que a gente conhece, para a estocagem e conservação do produto fermentado da uva, o que permitiu um comércio em distâncias mais longas. Os fenícios levaram a cultura do vinho para a Grécia e os gregos se tornaram, a gente pode dizer assim, os grandes difusores aí da cultura do vinho para a bacia do Mediterrâneo. Né? Os gregos, que foram os colonizadores da parte sul da Itália, viram que ali tinha um clima muito especial, um solo muito adaptado para a cultura da videira, e estabeleceram colônias onde se desenvolveram em torno da viticultura. As condições da Itália foram tão favoráveis que os gregos chamaram o continente itálico, a Península Itálica, de Enótria. Enótria, a terra da uva, a terra do vinho, o país do vinho. Tanto eram favoráveis as condições
para a produção de uva nesse lugar. Logicamente, a gente está falando aqui, né, do nascimento da cultura ocidental, onde o vinho já começava a ser associado também com rituais, com ritos religiosos. Os romanos faziam os famosos bacanais, né, as festas onde eram regadas a vinho durante a noite inteira. As pessoas consumiam em grandes quantidades, né? Os romanos, depois, né, pelas suas conquistas no restante da Europa, o norte da Itália, a Espanha, a Península Ibérica de modo geral, né, Portugal, o território onde está a França, que era a Gália, os países ao longo do Rio Reno, a Alemanha, chegando até a Inglaterra, levaram com eles a cultura do vinho, porque o vinho era parte do pagamento dos soldados romanos. O soldado romano tinha o seu salário, tinha o uniforme e ele também tinha uma ração diária, uma quantidade de vinho que ele recebia para poder consumir algo desinfectado, né? A água em muitos lugares era contaminada. Os povos inimigos dos romanos costumavam com muita frequência jogar animais mortos dentro dos rios para contaminar a água e deixar eles doentes, enfraquecidos antes do combate. Então os romanos sabiam que bebendo vinho eles estariam pelo menos seguros, eles estavam bebendo algo produzido por eles mesmos. Esse vinho produzido na antiguidade era muito leve. O clima era diferente do que o que a gente tem hoje, né? As temperaturas eram mais baixas, as uvas eram menos adaptadas, o álcool era mais baixo e muitas vezes o vinho era misturado com água, né? Então podia se consumir tranquilamente aí 2, 3 litros por pessoa por dia e a pessoa não estava ainda embriagada, né, para partir para o combate. Dava até um pouco mais de coragem e fazia perder o medo, né? Então os romanos levaram a vinha durante muitos séculos para esses lugares mais ao norte, onde eles foram fazendo o cruzamento de variedades para adaptá-las a um clima mais frio. Algumas das variedades que a gente conhece hoje nasceram dessa tentativa bem sucedida de adaptação das variedades. Por exemplo, a uva Pinot Noir. A uva Pinot Noir, uma das mais antigas que a gente conhece, é o ancestral de muitas outras uvas, é o ancestral da uva Chardonnay, que é a branca. A uva Pinot Noir é o ancestral da Pinot Gris, da Pinot Blanc, a Pinot Meunier aqui em Champagne, por exemplo, onde eu estou. É uma uva muito, muito antiga que foi adaptada pelos romanos para ser cultivada em climas frios. Até hoje a Pinot Noir é cultivada em climas frios. Então, para ver a influência que os romanos tiveram na viticultura. Eles levando essa produção, essa tradição de produzir vinhos para os outros territórios, logicamente deu origem ao nascimento de culturas regionais, de novas uvas que foram se adaptando, de outras maneiras de adaptar, outras maneiras de podar. E durante muito tempo, no início da colonização dos romanos na Gália, né, no território francês, a produção de vinho foi proibida. Durante 200 anos, mais ou menos, os romanos queriam que os povos colonizados tomassem o vinho produzido na Península Itálica, que provenia, quase na sua maioria, do sul, da parte da Campânia, da região de Nápoles, da Sicília. Aí existia um vinho muito conhecido na antiguidade chamado vinho Falerno. O vinho Falerno era o vinho mais caro do período romano. Era o vinho que os romanos tomavam quando iam de férias para o sul da Itália, nas regiões balneárias. Aí nas ruínas, na cidade destruída de Pompeia, né, encoberta pela erupção do vulcão Vesúvio, foram encontradas aí vestígios em um determinado local onde se servia comida, vamos dizer assim, um restaurante, né? E também um bar de vinhos, um wine bar, onde existia o preço de cada vinho escrito na parede para os clientes, e o vinho Falerno era o mais caro, estava aí no topo, o vinho considerado mais prestigioso. Então esse era o vinho que os romanos queriam vender também para outros lugares. O transporte do vinho era feito em ânforas, em uma só vez.
Então eles eram levados nessas pequenas embarcações, nas galés, até os rios e depois despachados para cada região. As ânforas eram depois jogadas, elas não eram reutilizadas, elas transportavam o vinho, azeite de oliva ou também peixes em conserva e depois elas eram descartadas. O barril nasceu com os franceses. Essa foi a grande contribuição da antiguidade. Os povos da Gália eram excelentes carpinteiros, trabalhavam muito com madeira, tinham muito conhecimento de trabalhar madeira e tiveram a grande ideia de criar um recipiente hermético e também que possibilitasse a estocagem de líquidos, principalmente o vinho, e facilitando o transporte, porque você pode rolar o barril, colocá-lo dentro de uma carroça, colocá-lo dentro de um barco, fazer o transporte e reutilizá-lo muitas vezes. Então essa foi uma grande contribuição dos gauleses para a cultura do vinho, que revolucionou, com certeza, porque o vinho sofria menos oxidação, ele estava ali protegido dentro da madeira, dos barris de carvalho e se conservava por muito mais tempo. Aí começa a surgir já uma indústria do vinho bem mais organizada a partir dessa utilização dos barris. Mas o Império Romano começa a sofrer muitas invasões dos povos bárbaros, né, que estão aí na fronteira do mundo romano e que pouco a pouco, ao longo de décadas, vão entrando cada vez mais. É uma imigração muito forte, vindo de várias diferentes regiões do mundo então conhecido, né, principalmente Europa e Norte da África, que vão se instalando no Império Romano e fazendo com que a cultura se diversifique. Os povos germânicos, os povos barbáricos que chegam no Império Romano tinham o costume de tomar a cerveja, não eram grandes consumidores de vinho. Então, pouco a pouco foram se assimilando, também aprendendo. Um dia, esses povos bárbaros foram talvez como alguns dos nossos amigos que estão chegando aqui para o curso hoje, eram tomadores de cerveja e que depois passaram a tomar vinho. Então, quem sabe isso vai acontecer com você. Espero que sim. O vinho era considerado a bebida dos povos civilizados, né? O cidadão romano tomava vinho. Mas com a intensificação dessas invasões bárbaras no Império Romano, durante muito tempo, aí o período da Idade Média, né? A Idade das Trevas, o Império Romano caiu, não tinha mais como se defender, cada povo se uniu, fez as suas alianças em cada diferente lugar, cada diferente região, e não necessariamente a produção de vinho continuou. Então esse é um momento da história, aí a partir do século IV, V até o século IX, que a cultura do vinho praticamente desapareceu em consequência das invasões bárbaras. Esses povos, como eu falei para vocês, que não eram grandes consumidores de vinho, trouxeram muita instabilidade social e insegurança. As pessoas tinham medo, então elas se refugiaram em lugares muito isolados e a produção de vinho praticamente desapareceu nesse momento porque as comunidades eram itinerantes. A cultura do vinho sendo uma coisa que necessita de muito tempo, a partir do momento que eu planto um vinhedo, ele leva 3, 4, 5 anos para entrar em produção máxima e eu vou cultivar essa planta durante várias décadas ou até mais de um século. Eu tendo que fugir a cada momento, não tinha por que se dedicar a uma cultura que necessitava mais tempo e uma permanência em um determinado local. Então aí é realmente chamado o período das trevas, onde há muita violência no campo, as pessoas têm medo e elas se deslocam com muita frequência. Mas a gente esquece, não tem que falar também de uma coisa muito importante, que é a influência da religião. A Igreja Católica, que nasce aí com a oficialização da religião católica pelo imperador romano Constantino, mais ou menos no século 300, dá um impulso muito grande, coloca o vinho em um outro patamar, coloca o vinho
e como uma bebida sagrada. É o sangue de Cristo, é o símbolo da comunhão durante a missa. Então, aonde existe a Igreja Católica, onde existe uma igreja, precisa ter vinho, porque ele é um elemento essencial da comunhão. Ele simboliza o sangue de Cristo, que a gente conhece. Né? Aí, a partir desse período das invasões barbáricas do século IV até o século IX, praticamente a Igreja Católica também precisa encontrar refúgio, se isola, então o vinho passa a ser um elemento secundário, ele vai participar ainda, vai ser ainda um elemento fundamental do ritual católico, mas com menos força. A partir do século IX e X, os países nascentes, então, as regiões, as províncias, os estados nascentes na Europa começam pouco a pouco a se organizar. Esses povos que invadiram a Europa há então 4, 5 séculos já estão integrados, já existe um povo mais ou menos com uma identidade mais definida, e aí a cultura do vinho começa a reaparecer com a fundação de muitos monastérios. Esses monastérios que muitas vezes foram centros importantes intelectuais e difusores de cultura, também de evangelização, foram levando com eles a viticultura, a cultura do vinho, e também era uma fonte importante de riqueza e de receita para os padres, para os monges. Na França, a gente vê que os beneditinos foram a ordem religiosa mais influente, mais importante pela produção de vinho. Aí a gente passa a dar um salto do século X, XI, XII, que é o período das cruzadas. O mundo, a Europa está passando uma fase de um catolicismo fervoroso. É o período das cruzadas. Quem é católico precisa participar às cruzadas e ir até a Terra Santa. Então, logicamente, tudo que gira em torno do mundo católico tem muita força, inclusive o vinho. Os monges tiveram, durante muito tempo, na França, até a Revolução Francesa, o privilégio de não pagar os impostos para o rei sobre a produção de muitos produtos agrícolas, entre eles o vinho, o queijo, até a cerveja ou destilados. Muitos dos destilados eram considerados como medicamento. O vinho também era sugerido pelos médicos nesse período e pelos padres também como medicamento. Existia um vinho para tratar a doença tal, um vinho para tratar outra doença. Então as pessoas tomavam vinho. Até recentemente na França, os médicos sugeriam para o paciente tomar um copo de vinho branco, um vinho tinto, de acordo com a doença que ela precisasse curar. Né? Então, para ver essa forte influência cultural, como ela é bonita. A partir do século XIV e XV, esse período dos descobrimentos do Novo Mundo, a cultura do vinho já está muito estabelecida. Já no século XV, na França, existia a classificação dos melhores vinhos de cada região, já existia uvas que estavam mais definidas para cada região, a Pinot Noir já era uma realidade, a Chardonnay já era uma uva que se conhecia muito bem. Na região de Bordeaux, a Cabernet Franc, uma uva muito antiga, Sauvignon Blanc, uma outra uva muito antiga, a uva Savagnin é uma das origens de muitas uvas também na França, Gouais Blanc, uma uva ancestral também relacionada a Pinot Noir, que hoje ninguém ouve falar, está plantada em diversas regiões, a Pinot Gris, Pinot Blanc, uvas que hoje são plantadas na região da Alsácia, na Borgonha, em Champagne, no Vale do Loire, e que naquela época eram mais importantes do que elas são hoje. Então existe essa transição de uvas que vão mudando de um período ao outro, que vão se adaptando melhor ou que seguem a tendência de acordo com o que o mercado está pedindo. Indo mais um pouco adiante, no século XVII e XVIII, a viticultura já vive um período de esplendor que teria um pouco de
frearia um pouco com a Revolução Francesa na França, por exemplo. O vinho do Porto, aí delimitado em 1756 pelo Marquês do Pombal, vinho famosíssimo, criado para o mercado inglês, talvez criado pelos próprios ingleses. Era um vinho super prestigiado e muito renomado durante esse período aí do século XVIII, XIX. É um momento em que os vinhos doces são mais caros do que os vinhos secos. E durante muito tempo na antiguidade, até no período romano, no período dos gregos, a gente vê que a Itália é um país que tem muita tradição na produção de vinhos doces. Quase todas as regiões da Itália produzem vinhos com uvas secas, com uvas que ficam desidratando durante muito tempo. Para dar um exemplo, o vinho Santo da Toscana ou o vinho Recioto da região de Valpolicella, que é um vinho com uvas desidratadas, volta ao período romano. São tradições greco-romanas que persistiram durante até o século XVII e XVIII, porque vinhos doces eram agradáveis. Como eu disse antes, a temperatura não era como hoje, era muito frio, então o vinho era comumente muito ácido. Esse vinho ácido, com um pouco mais de sucrose, de dulçor, né, com açúcar natural proveniente da uva, criava uma bebida muito agradável. As pessoas também tinham uma dieta muito mais leve em açúcar em relação ao que a gente tem hoje. Então, existia esse espaço para mais açúcar na receita cotidiana, na dieta cotidiana. Hoje em dia, os vinhos doces estão fora de moda ou com consumo muito baixo. Né? Para quem gosta de vinhos doces aí, não tem problema nenhum. Existem alguns vinhos doces que eu gosto também, inclusive a gente vai falar aqui no curso. Mas hoje os vinhos doces estão realmente em declínio, com algumas exceções. Vocês vão ver, para quem está começando a tomar vinho agora, que o vinho doce talvez vai ser aquela introdução. Você vai começar a gostar de um vinho doce, vai tomar um vinho um pouco mais docinho, mais fácil. Mas ao longo do tempo, com um consumo mais frequente, você vai começar talvez a gostar de um vinho mais seco, de um vinho com um pouquinho mais de acidez, um pouquinho mais de refrescância. E aí, até chegar num ponto em que você vai quase parar de tomar vinho doce porque não vai mais fazer sentido. Mas vamos com calma, passo a passo. Para quem já passou dessa etapa aí, muito bem, perfeito. Talvez você esteja pensando que todos os vinhos doces sejam ruins. Não, tem vinhos doces excelentes, vinhos fortificados excelentes, que eu vou dar algumas sugestões para vocês aqui ao longo do nosso bate-papo. Então o vinho tem essa longa história aí que volta a 13 mil anos, mas que começa a ter uma difusão mais importante nos últimos 6 mil anos. Aí os chineses, a gente está descobrindo que eles estão aí talvez na origem da produção do vinho, mas foi o Oriente Médio realmente o lugar mais provável de nascimento de vinho. O Irã, Iraque, Armênia, Turquia, passando pelo Líbano, depois logicamente chegando até a Grécia, os gregos que levaram aos romanos e os romanos que levaram para o resto da Europa e a Europa que levou para o resto do mundo inteiro. E hoje existe vinho praticamente produzido em lugares do mundo onde não poderia nem menos pensar, como o Havaí, como a ilha de Bali, lugares de clima tropical que não são talvez aquilo que a gente pensa ideal para o cultivo da uva, mas que produzem alguns vinhos aí interessantes. Tá bom? Então essa foi uma introdução sobre a história do vinho até aí o século XVIII, XIX, e depois ao longo do nosso curso aqui, quando a gente entrar especificamente em cada região, falando um pouquinho especificamente sobre cada tipo de uva, a gente vai logicamente puxar o gancho, falar sobre a história mais especificamente sobre cada região, sobre a Borgonha, sobre a região da Toscana, a região de Bordeaux, a região de Champagne, o Vale do Loire, a Alsácia, o Vale do Mosel, na Alemanha, a região do vinho do Porto, em Portugal, ou até o sul de Portugal, a Espanha, com a região de Rioja, Andalucia, que é uma das regiões mais antigas de produção de vinho na Europa, tem 3 mil anos, aí começou com os fenícios. Então os fenícios também tiveram essa participação muito importante. Ok? Para quem tem alguma dúvida sobre a história, tem mais interesse,
Fiquem à vontade aí para me mandar uma mensagem, me escrever, vou ficar muito contente em compartilhar com vocês mais informações. Espero que essa tenha sido uma introdução histórica sobre o vinho que vai ajudar a dar para vocês um entendimento melhor e colocar em perspectiva também, colocar em contexto a importância do vinho na história, essa bebida que é a mais antiga do mundo depois da água. Tá? Então, fica aí o meu abraço para vocês e nós vemos no próximo módulo